Capítulo 30. Diz quanto importa entender o que se pede na oração. Trata destas palavras do Pai Nosso. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Aplica-as à oração de quietação e começa a explicá-la. Que homem haverá, embora muito estouvado, que indo solicitar um favor de alguma pessoa grave, não pense primeiramente como o há de pedir, a fim de a contentar e não lhe ser descortês, e qual o objeto de sua petição, e para que fim o solicita, especialmente se trata de coisa assinalada, como a que nosso bom Jesus nos ensina a pedir? Um ponto há que me parece digno de nota. Não poderíeis, Senhor meu, concluir com uma palavra e dizer: dai-nos, Pai, o que nos convém? A quem tão perfeitamente entende tudo, não parece mister dizer mais. Ó sabedoria eterna, entre vós e vosso Pai bastaria isso, e assim orastes no horto, mostrando-lhe vossa vontade e temor, e depois abandonando-vos a sua. Conhecendo, porém, Senhor meu, que não estamos tão rendidos como vós ao beneplácito de vosso Pai, vistes que era mistério especificar o objeto de cada petição, para nos induzir a pesar bem o valor do que pedimos. Deste modo, se acharmos que não nos convém, não o peçamos. Com efeito, somos assim. Se o não desejarmos, logo com o nosso livre-arbítrio, não admitiremos o que nos der o Senhor. Porque, embora seja o melhor para nós, quando não vemos imediatamente na mão o dinheiro, nunca nos julgamos ricos. Ó, valha-me Deus, jamais acabamos de entender quão certo havemos de ter o castigo e quão certo o prêmio. Tão adormecida está nossa fé para uma e outra coisa. Por esta razão, filhas, convém entenderdes o que pedis no Pai Nosso, para que, se o Eterno Pai vos der, não o rejeiteis atrevidamente. Examinai muito bem se o quereis e se vos é útil, e se assim não for, não o peçais. Mas, por outro lado, suplicai a Sua Majestade que vos dê luz, porque estamos cegos. Sentimos fastio quando se trata de comer os manjares que nos hão de dar vida, e buscamos os que nos hão de conduzir à morte. E que morte tão perigosa e tão para sempre. Ensina-nos, pois, o bom Jesus a dizer estas palavras, pelas quais pedimos que o seu reino venha a nós. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Admirai agora, filhas, a sabedoria tão grande de nosso Mestre. Considero eu aqui, e é bem que o entendamos, que reino é esse que lhe pedimos. Como viu Sua Majestade que não podíamos santificar, nem louvar, nem engrandecer, nem glorificar de modo conveniente este nome santo do Eterno Pai, mesmo conforme ao nosso limitado alcance, se não providenciasse Sua Majestade, dando-nos cá seu reino, quis o bom Jesus juntar estas duas petições, a fim de melhor entendermos, filhas, isto que pedimos, e quanto nos importa perseverar nesta súplica, e fazer quanto pudermos para contentar a quem nolo há de dar, quero dizer-vos aqui meu pensamento. Se não vos agradar, fazei outras considerações. Licença nos dará nosso Mestre, desde que em tudo nos sujeitemos ao ensino da Igreja, como faço aqui. Ora, pois, o grande bem que me parece existir no reino do céu, sem falar em muitos outros, é já não haver cuidado de coisa alguma da terra, senão um sossego e glória no íntimo da alma, um alegrar-se com a alegria de todos, uma paz perpétua, uma satisfação interior imensa, que procede de ver que todos santificam e louvam ao Senhor e bendizem seu nome, e ninguém o ofende. Todos o amam, e a mesma alma não se ocupa em outro objeto senão em amá-lo, nem pode deixar de o amar, porque o conhece. E assim amaríamos cá se o conhecêssemos, não com a mesma perfeição e sem vicissitudes, mas com outro amor muito diverso do que temos. Parece que vou dizer, havemos de ser anjos para fazer esta petição e rezar de modo conveniente as orações vocais. Bem o quisera nosso Divino Mestre, pois nos manda dirigir-lhe tão alta petição, e por certo não nos ensina a pedir coisas impossíveis. Com efeito, pela graça de Deus, poderia uma alma cativa neste desterro chegar a tal estado, não porém no grau de perfeição das que já se libertaram deste cárcere, pois ainda vogamos no mar do mundo e somos viajores. Há, entretanto, momentos em que o Senhor, vendo-nos cansados de andar, nos põe num sossego de potências e quietação de alma, onde nos dá a entender claramente, como por sinais, qual o sabor do deleite gozado por aqueles que o Senhor leva ao seu reino, concedendo-nos desde esta vida o que lhe pedimos,
Dá ao mesmo tempo penhores que nos asseguram grandes esperanças de irmos gozar perpetuamente o que na terra só gozamos a sorvos. Se não objetasseis que trato de contemplação, caberia bem, ao explicar este pedido, falar um pouco desse princípio de contemplação pura, chamado pelos que o recebem oração de quietação. Mas, como estou tratando da oração vocal, segundo prometi, parece que não combina uma coisa com a outra. Assim pensará quem não entender do assunto, mas eu sei que combinam bem, e por isso perdoai-me, quero dizê-lo, porque conheço muitas almas que, estando a rezar vocalmente do modo que ficou dito, são elevadas por Deus sem mesmo saberem como a subida contemplação. Conheço uma pessoa que nunca pôde ter oração senão vocal, e junto com esta tinha todas as outras. Quando assim não rezava, sentia o entendimento tão distraído que o não podia sofrer. Mas provera a Deus fosse tão alta a nossa oração mental. Em certos Pai Nossos que recitava, em honra das vezes nas quais o Senhor derramou sangue, e em mais algumas orações, se detinha várias horas. Veio uma vez ter comigo muito aflita porque não sabia ter oração mental nem tinha contemplação, apenas orava vocalmente. Perguntei-lhe o que rezava, e vi que, de envolta com o Pai Nosso, tinha contemplação pura, e o Senhor a levantava até juntá-la consigo em união. E bem deixava ela transparecer em suas obras as grandes mercês que recebia, pois empregava muito bem a vida. De modo que louvei ao Senhor e tive inveja de sua oração vocal. Se isto é verdade, como é, não julgueis, vós que sois inimigos dos contemplativos, que estáis livres de o ser, se rezardes vossas orações vocais como devem ser rezadas e se guardardes pura a consciência.